Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala pra gente que, como diz o salmista no Salmo 104, lembrai as maravilhas do Senhor. Fazer memória da bondade de Deus em nosso favor nos impulsiona a elevar a Ele nossa ação de graças. Então, celebremos a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Filipenses, capítulo 3, versículo 3 a 8. Filipenses capítulo 3, versículo 3 a 8. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de hebreus, em relação à lei. Fariseu pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas estas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Então, na primeira leitura, temos a posição do apóstolo Paulo sobre uma discussão que existia nas comunidades cristãs nascentes. Alguns cristãos de origem judaica exigiam que os recém-convertidos ao cristianismo observassem as exigências da lei mosaica. Paulo admoesta estas pessoas, dizendo-lhes que os títulos judaicos que ele possui são nada se comparados à força salvífica de Cristo. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Então ressoa o belo anúncio do apóstolo que deve ainda hoje reverberar, refletir em nossos corações. A vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 15, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, no Evangelho de hoje, temos o relato de 2 das 3 parábolas da misericórdia. Ao dizer da alegria de encontrar o perdido, o texto nos remete à ideia de que Deus não quer que ninguém se perca. Então, diante dessa realidade, da perda e do reencontro, somos remetidos à própria ação divina. Em sua misericórdia e bondade, Deus mesmo sai de si e vai em busca do pecador, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.